Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se à vontade. Que a gente já desde o início que chegamos aqui, que a gente já procure se harmonizar. Desde que a gente adentrar aqui a casa, que a gente já deixe os telefones desligados, que a gente já comece a vibrar positivamente, né? Porque viemos todos aqui com a mesma intenção de aprender, adquirir mais conhecimento sobre nós mesmos e receber as energias boas que processam aqui nesse ambiente. Então, nós vamos para a prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer pela vida, agradecer pelo amor de Deus para com todos nós. E que a gente possa, né, se colocar em condição de receber todo esse amor. Então, ao Pai, a nossa gratidão e a equipe espiritual que trabalha conosco neste momento. E também vamos estar vibrando por todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que gostariam de estar aqui. E vibrar pelo bom andamento da reunião, vibrar positivamente pelo palestrante que veio trazer a mensagem para nós. Que assim seja. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Aline, né? Sou psicóloga. Estou vindo a convite da Rosilene, minha amiga querida. E o tema de hoje é autoamor, né? Confessar a vocês que eu não sou uma palestrante, né? Essa coisa de receber convites para palestras é recente. E o que eu tenho observado é que todas as vezes que eu recebo um convite para fazer uma palestra, é porque eu preciso de refletir sobre aquele tema, né? Então, a reflexão que eu vou trazer para vocês aqui hoje é, acima de tudo, né? Uma reflexão que eu percebi que eu precisava fazer, né? Porque estamos todos nesse caminho, né? E o tema do autoamor é um tema muito profundo e que eu tenho a hipótese de que estamos todos aqui ainda a caminho dele. Não sei, claro que tem diferenças, né, de experiências, alguns mais, outros menos, mas eu acho que é um tema que toca a todos nós, né? Então vamos lá. Eu escolhi essa imagem de uma cachoeira, né? Bastante abundante, farta, né? De águas límpidas, de águas puras, tonalidade azul, para representar esse amor divino, né? Essa fonte inesgotável de amor que é capaz de nos dessedentar, né? Dessa experiência nossa, muitas vezes, né? De uma sede da alma. Então, a primeira vez que esse tema bateu assim na minha cabeça, eu acredito que tenha sido até por uma inspiração, sabe? Eu estava iniciando um trabalho, né? Eu faço parte de um grupo da AMENG. E iniciando os trabalhos, a gente faz uma prece, faz uma leitura. E nesse dia, a reflexão era sobre o egoísmo e o altruísmo. E, de repente, veio assim na minha cabeça uma frase pronta, assim, que para viver o verdadeiro altruísmo, né, necessariamente, do egoísmo ao altruísmo, necessariamente a gente precisa viver a experiência do autoamor. Não é possível viver uma verdadeira experiência de altruísmo sem antes ter vivido uma experiência de autoamor. Então, vamos pensar aqui o que seria o verdadeiro altruísmo, né? Seria um interesse genuíno pelo bem-estar do próximo, sem nenhum interesse pessoal oculto, né?
aquele amor ao próximo totalmente desinteressado, um puro bem-querer ao próximo. Ponto. Né? E até que ponto nós vivenciamos esse sentimento nesse nível de pureza? Quando estamos nutridos de um amor, né, nós vivemos uma experiência de falta, de escassez, né? E quando estamos numa experiência de escassez, nossa relação com o outro, ela nunca será completamente desinteressada. Se nós não vivemos aquela completude, aquela plenitude, nós nos dirigimos ao outro, precisando de algo, esperando algo dele, né? E então, essa relação com o outro nunca será necessariamente uma relação de altruísmo genuíno. Pode ter bem-querer de verdade, pode ter, né? Mas você está vivendo uma experiência de falta, né? E a reflexão que eu fiz foi essa, assim. Se a gente não conseguir construir essa relação profunda, né, com o nosso Pai, que é fonte de amor mesmo, que é fonte de vida, se a gente não estiver bem nutrido, dificilmente a gente vai estar numa relação desinteressada com o outro, porque a gente busca o outro sedento. Preciso de afeto, preciso de apoio, preciso de carinho, preciso de reconhecimento, não é? A gente vê o padrão dos relacionamentos o tempo todo. Eu preciso de você, me ocupa, né? Me segura, me apoia, me sustenta, né? Se o outro falta, parece que eu estou no vazio. Por quê? Porque eu estou desconectada da fonte. Nós, cristãos, espíritas, temos, né, muito forte em nosso íntimo o ideal do altruísmo, né? Da caridade, né? Isso é um ideal nosso. Mas eu observo que frequentemente nós nos descuidamos de nós mesmos. Em prol desse servir, em prol de seguir os passos do mestre, né, de fazer esse ideal, né, de servir ao outro, muitas vezes a gente esquece que nós também somos filhos de Deus e que nós também precisamos nos nutrir, né? É frequente nos dedicarmos ao auxílio do próximo excessivamente, sem perceber que por dentro vivemos uma experiência de aridez, de vazio, de exaustão, às vezes de angústia, né? Porque está faltando nutrição interna, né? Vocês têm sentido cansaço? Exaustão? Eu estou vendo isso demais. Para onde que eu vou? Eu mesma estou sentindo muito isso, né? E é bonito porque Deus me convidou para refletir sobre o alto amor, ou seja, você está precisando olhar para você. Porque eu sou dessas. Bora, vamos fazer isso, fazer lá fora. E eu estava assim, sem energia, meio para levantar da cama, sabe assim? Precisando fazer tudo com muito esforço. Aí eu tive um sonho. Olha que sonho. Porque Deus é lindo, Ele vai te falando por muitas vias. Então, o convite para falar sobre o alto amor já foi um primeiro convite, né? De olhar para dentro. Depois veio um sonho. Eu estava atendendo uma paciente que também está exausta, né? O tema do momento da vida dela é exaustão. E eu também exausta. E então eu sonho que eu estou atendendo essa paciente e eu olho para o lado, assim, tem um móvel, né, no meu consultório, e tinha eu sou louca por plantas, tá? Minha paixão da vida é planta. Tinha uma planta enrolada num papel, assim, como se fosse num jornal, com as raízes, assim, expostas, em cima do móvel. E nós duas olhando para aquela planta, eu falei, gente do céu, ela precisa ir para a terra urgente. E eu falei, vou cuidar disso. Aí aparece a próxima cena do meu sonho, eu atendendo a mesma paciente, e aí eu olho para a planta, ela continua lá do mesmo jeito, fora da terra, só que já mais assim, completamente desvitalizada, já quase morrendo, e ela lá, e eu cuidando, né? Então, eu parei para pensar, falei assim, gente, eu estou precisando me colocar na terra, eu estou precisando me regar, eu estou precisando me nutrir. Saco vazio não para em pé,
Não é verdade? E as sincronicidades da vida, conversando com uma amiga minha que é psicóloga também, ela estava contando de um caso que era uma pessoa que estava, né, recebendo um diagnóstico de depressão. Ela ia iniciar um tratamento formal, né, medicamentoso para depressão, porque ela estava desvitalizada, sem energia, né, totalmente assim para baixo. E antes de fazer isso, ela fez também um check-up médico, né, geral. E o médico falou com ela: você está desidratada. Olha para você ver o tanto que a gente descuida do básico. Do básico. Ela começou a tomar água, gente. Simplesmente se hidratou. Acabou o sintoma de depressão. Não era depressão, era corpo, a base dela ali, arrastando, precisando do básico, da água. Então, a gente poder refletir sobre isso, né? Então, assim, somos espíritos imortais tentando nos, né, seguir o caminho de Jesus, tentando fazer esse caminho ascensional, mas nós estamos nessa experiência material encarnada, não é à toa, então a gente precisa abraçar tudo. Os cuidados básicos do nosso corpo, da alimentação, da hidratação, de uma atividade física, né, uma alimentação saudável, né, se possível uma meditaçãozinha, a oração, né, a prática no bem, estar perto dos amores, tudo aquilo que nos recarrega, tudo aquilo que faz sentido, né? Então, que a gente possa se lembrar, né, de cuidar do que é essencial, né? Buscando, sim, né? Jesus é o nosso exemplo, é o nosso caminho. Mas, às vezes, a gente quer ser Jesus. Olha a pretensão. Olha o orgulho. Né? Eu quero amar como Jesus amou já. Tem jeito? Sem chance. Né? Por que ele amava daquele jeito? Porque ele estava pleno do Pai. Ele e o Pai eram um. Ele tinha um nível de conexão, né, com essa fonte do amor que ele tinha para dar e não faltava. Né? Ele podia servir, mas ele estava conectado numa fonte infinita de amor. Não faltava para ele. Agora, eu penso que nós não temos esse nível de conexão, não. Temos. Mas Jesus falou: você pode ser igual a mim ou melhor do que eu. Basta querer. É porque o bem, ele é simples. O bem, ele é humilde. E a gente se esconde atrás de uma vergonha para fazer o bem. E muitas vezes está ao seu alcance, a gente faz. É daí que ele é. Aí é orgulho. É isso mesmo. Com certeza, né? Nós somos imagem e semelhança do Pai. Né? Nós somos criados para isso. Mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer em que ponto dessa caminhada que nós estamos. Para nós fazermos o bem, nós temos que estar bem. Exatamente. Então, assim, é poder sim, né? A vida convida a gente a fazer o bem. O tempo todo existem convites. Mas que a gente possa fazer dentro da nossa condição. Né? Que a gente possa realmente auxiliar o próximo, mas sabendo que nós não somos Jesus e não estamos naquele patamar. Porque senão a gente entra naquela situação de exaustão, de carência, de estar dando o que eu nem tenho. Né? Então, fazer essa busca sincera dessa conexão profunda com o Pai, de viver esse amor internamente, né? E servir com o que a gente tem condição para servir, né? De acordo com o nosso patamar de experiência. Né? Então, aqui é a máxima de Jesus: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Em algum momento ele falou que tinha que amar o próximo mais do que a nós mesmos? Não. Falou que a gente tinha que se amar mais do que ao próximo? Também não. Exatamente. Nós estamos no mesmo nível, uma relação horizontal. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, temos a mesma importância. É tão importante cuidar do outro quanto cuidar de nós mesmos. Né? A hierarquia que existe é entre o Criador e a criatura. Aí sim tem uma hierarquia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? E a ordem que Jesus nos ensina aqui é curiosa, porque primeiro eu preciso investir nessa relação com o Criador, vertical.
Ali eu me nutro desse amor, eu estou abastecida, bem nutrida, plena. E quando eu estou plena, é o caminho natural, é esse amor se estender, se expandir ao próximo. Fazer o bem vai ser uma coisa espontânea, não vai nem exigir esforço, se vocês terem noção. É o ideal, tá, gente? Estou longíssimo disso, que é almejo, sedenta desse momento da vida. Mas Jesus já disse, primeiro aqui, ó, viva o amor, sinta o amor, manifeste o amor. E uma vez bem nutridos, a gente vai amar, simplesmente a gente vai amar espontaneamente, como os anjos amam, né? Porque a experiência humana é esse desenvolvimento nosso racional, do intelecto, o desenvolvimento gradativo da moral, né? E a experiência acima da nossa experiência, que seria já angelical, é o amor contínuo. Né? Nós é o pensamento contínuo, né? Essa razão ali se desenvolvendo. E na próxima, com vistas a desenvolver esse amor, né? Mas a experiência angelical já é o amor genuíno, fluindo. Buscamos essa relação profunda com o Criador, nos nutrimos dessa fonte inesgotável de amor e, em plenitude, saciados, temos condição, né, de nos relacionarmos com o outro de maneira diferente. Temos algo para dar, porque estaremos bem nutridos, né? Porque nos cuidamos, porque atendemos às nossas necessidades. Então, o amor genuíno, ela é uma entrega e uma doação, né? Ela é pura abundância, né? O amor em si, ele é essa fonte a fluir, né? A jorrar essa água pura, límpida, sem cessar, né? A experiência de escassez é uma experiência humana, né? Então, quando a gente está muito escasso, é que a gente está muito distante de Deus, né? Então, o amor é como essa cachoeira, né, que abastece o rio sem cessar, não seca e nem espera que o rio devolva para ela a água, ela só jorra, né? Importante nos perguntarmos, em que ponto desse caminho de reconexão com o Pai estamos? O autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento do autoamor, né? Então, a gente só vai conseguir realmente acessar essa experiência desse amor profundo, que é importante a gente entender que esse amor profundo, ele já está dentro de nós. Mas muitas vezes ele está soterrado por uma porção de outras coisas, né? E é esse caminho de autoconhecimento, entender o que tem dentro de mim, que me distancia de Deus, é que vai fazer com que eu consiga acessar essa fonte límpida, que mora em mim, né? Que me criou. Está em mim desde o início. E aqui é uma proposta, né, que a gente faça esse exercício, né? Quando a gente fizer um gesto altruísta, ou aparentemente altruísta, que a gente possa se consultar. O que me moveu ao ajudar aquela pessoa? E é preciso auto-honestidade nessa pergunta, né? Eu vi uma pessoa precisando de ajuda. Eu fui lá e ajudei. Maravilha, isso já é maravilhoso. Agora, para depois, só em silêncio, sozinho, você com você mesmo. O que estava por trás da minha ajuda? O que moveu? Né? Qual era a intenção por trás de ajudar essa pessoa? Vou colocar aqui algumas possibilidades, é claro que podem ser infinitos, tá? Mas aqui, realmente eu me sensibilizei, me compadeci da situação dela e ajudei de todo o coração. Pode ser que eu consulte o meu coração e veja. Foi realmente, né? A compaixão é sentir com, né? Eu me sensibilizei. Então, de fato, eu consegui um gesto altruísta, genuíno, né? Agora, se eu fui lá e ajudei essa pessoa e ela não me agradeceu, ou foi rude, né? Teve um dia que eu estava no McDonald's, eu amava McDonald's. Tá doida para eu comer meu lanche lá. Chegou uma pessoa no vidro e falou assim: eu tô com fome. Aí eu, doida. Tá bem. Fui lá, dei minha batatinha para ele. Ele pegou a batata e fez assim,
Não fez mais que sua obrigação. Ô, gente, eu tava achando que eu era boa, tá? Eu tava achando que eu era assim, nossa, tá bom, vou dividir meu lanche e tal, né? Tinha, assim, uma semente de altruísmo ali. Eu me sensibilizei com a fome dele, é verdade. Tinha uma parte de altruísmo. Mas tinha uma parte que queria receber um obrigado. Eu queria algo dele. Eu queria uma manifestação da gratidão. Então, não era totalmente desinteressado, porque se eu não quisesse nada dele, tanto faz se ele me agradecesse, tanto faz se ele me xingasse. Né? São níveis profundos de autoconhecimento, tá? Que eu estou convidando vocês a fazer. Então, tem uma outra possibilidade de resposta. Né? Eu ajudei, mas analisando, eu percebi que, no fundo, tinha um desejo de ser visto, de ser reconhecido pelo outro como alguém caridoso, como alguém bom. Isso também é frequente, né? E o que está por trás disso é a vaidade, né? E o que faz com que eu queira ser visto e reconhecido pelo outro? Muito provavelmente, muito frequentemente, é a minha necessidade de ser amado. Eu quero ser amado pelo outro, então eu quero que ele me veja com bons olhos, né? Oi? É isso mesmo, é vaidade, concordo com você. Aí eu estou fazendo mais uma análisezinha dessa história aí, que além da vaidade, tem também a minha necessidade de ser amado, né? Eu quero ser reconhecido pelo outro porque eu quero ser amado por ele. Por que eu quero ser amado por ele? Porque eu me sinto em desamor, eu me sinto vazio, eu não me sinto suficiente, porque eu estou desconectado da fonte. Né? Uma outra situação aqui. Eu analisei que o meu gesto, né, eu fiz, mas com a intenção de receber algo em troca. Eu vou fazer isso aqui, mas eu sei que lá na frente ele pode me ajudar com aquilo. Né? Estou ajudando agora, mas eu sei que mais na frente ele vai me estender a mão também. Acontece, não acontece? Na nossa experiência. Então, poder olhar e reconhecer isso dentro de nós é muito importante, porque senão a gente fica achando que nós somos tudo alecrim dourado, né? Como diz a Marcília, né? Tudo alecrim dourado. Você ia falar alguma coisa? Porque o bem, nós temos que fazer o bem sem olhar quem e sem esperar a recompensa. Que um dia com certeza vai durar. Porque nós somos acompanhados por uma plena de espíritos. Sabe das nossas intenções. Se nós procurarmos ler conhecimento na espiritual, aí nós não vamos ter o reconhecimento espiritual. Porque o reconhecimento tem que ser ou um ou outro. Se você quis o material, é onde você vai receber o elogio, ser bonzinho. Mas o importante é nós guardarmos nosso tesouro, onde nem os ladrões roubam, nem as traças roubam. É o plano espiritual. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso que você colocou, né? Quando a gente está aqui esperando esse reconhecimento agora, é muito do nosso ego, dessa personalidade agora, né? Encarnada. Mas a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais, né? Feitos para ser imagem e semelhança de Deus, né? Então tem um... Pode falar, você ia falar? Eu não sei se vai saber, né? Mas eu estou pensando aqui no caso de, às vezes, mesmo precisando, a gente recusar ajuda. E por que a gente recusa ajuda? Por não ficar na obrigação de prevenir aquela ajuda que se perde? Porque é nítido, às vezes é muito nítido, mas não aceita a ajuda de jeito nenhum. Porque o que está por trás do não aceitar a ajuda? Você já levantou uma hipótese boa aí, né? E eu acho que em cada caso, né, só aquela própria pessoa que está recusando a ajuda que vai poder consultar o íntimo dela, o que faz com que ela recuse uma ajuda apesar dela estar necessitando, né? E gosta de ajudar. Né? Tem muita dificuldade. Tem um pouco de orgulho, às vezes, de achar que eu ajudo, eu posso ajudar. É como se eu fosse receber e eu estivesse na situação. Né? Não estou falando que é isso, tá? Cada pessoa só pode responder por si mesmo, mas a gente está aqui imaginando possibilidades, mas uma delas é essa, né?
Peraí, tinha mais que mais? Alguém levantou? Ah, você? Só uma dúvida. Mas o amor e a sabedoria têm que andar junto. Porque mesmo você lutando, ele negou aquela batata que você deu. Mas será que ele está preparado para receber aquela batata? É. Sabe? Porque a gente tem hora que ajuda e a pessoa não reconhece que você ajudou. E se você não ajudou, você ajudou 99%. Mas se você não pode ajudar, você é ruim. Isso acontece também. Então, o algodão também ele faz parte também da situação. É. Porque se aquela pessoa está ali pedindo uma batata, ela também está resgatando alguma ilusão que ela teve no passado. Então, tem algodão também que faz parte. Concordo com você. Tem 1000 coisas nisso que você falou aí. Muita coisa, né? Acontece até dentro da família da gente. Não é só financeiramente, uma palavra também, o não ele faz papel importante daquela ilusão que ele está passando, para reconhecer também que ele também é filho de Deus, ele tem capacidade infinita daquele livro. É. Então ele reconheceu que você também tinha um coração de bondade. Não é para também que ele reconheça que a gente está querendo, mas a gente é irmãozinho, mas tem hora o não também faz parte. Faz. É o sim, sim, não, não, né? Tá na Bíblia, né? Tem hora que a gente precisa, tudo que precisa é dizer um sim. E tem hora que tudo que precisa é dizer um não, né? Mas, né, da experiência do outro, se ele está pronto para receber ou se ele não está, se ele é grato ou se ele não tá, não é, isso não nos cabe. Não está em nós, né? Não está na nossa alçada. O que nos cabe é que na relação com o outro eu sinto coisas. Eu penso coisas. Eu tenho vontade de fazer coisas. Porque é na relação com o outro que eu me conheço, né? Então, se eu vou lá, ajudo, e a pessoa é ingrata, e eu fico chateado, eu preciso trabalhar esse sentimento dentro de mim, reconhecer, né? Por que eu fiquei aborrecido, né? Por que eu estou chateado com isso? Aonde que isso bateu dentro de mim? Só quem sente pode responder, né? Não posso dar uma resposta genérica para experiências que são singulares, né? Mas o que eu acho que é mais importante é que a gente tenha esse olhar atento de observar as nossas experiências. E o outro serve como espelho para nós mesmos, né? Tem uma história, não sei se vocês já ouviram falar, é um conto, né, de um sábio e do seu discípulo. E aí, esse discípulo chega para a lição do dia extremamente irritado, nervoso, agitado. E aí o mestre fala, mas o que aconteceu? Por que você está tão irritado? Ele falou, eu estava antes tomando um chazinho, me preparando para o nosso encontro, né, para esse momento de paz, de aprendizado. Estava ali indo tomar o meu chazinho, meu irmão veio, pá, trombou em mim e derramou o chá. E aí eu tô puto, né? Aí o sábio olha para ele e fala, mas e aí, você aprendeu o que com isso? Eu aprendi que por causa da distração do meu irmão, eu derrubei o chá. Totalmente externo, né? A percepção, e nós somos muito assim, a gente olha o mundo, só olha o erro do outro, o que o outro fez, o que ele me fez, o que aconteceu comigo por causa do outro, né? E aí o mestre pensa um pouquinho, pega e fala assim, bom, da minha perspectiva, de fato seu irmão estava distraído e ele de fato trombou em você. E você derrubou o chá porque sua xícara estava cheia de chá. Se tivesse café, tinha derrubado café. Aí ele olhou para o quê? Você está falando de quê? Aí ele falou assim, de que você está cheio? Só ali ele pôde ver que ele estava cheio de irritabilidade. Porque ele estava achando que ele estava ali se preparando para aquela experiência zen, né? Vou tomar meu chá, vou encontrar com o meu guru, meu mestre, vou ficar, né, elevado. Aí vem alguém e tromba e você se vê caótico, irritado, descontrolado, né? Então, aquele encontro com o outro me serviu para enxergar, eu estou cheio de quê? Se eu tivesse cheio de paz, teria derramado paz. Se eu tivesse cheio de amorosidade, derramava amorosidade.
Mas eu estava cheia de irritabilidade, por isso que eu fiquei bravo. E o outro é muito importante porque ele nos mostra do que estamos cheios. É na relação com o outro que a gente se conhece bastante. É claro que tem uma parte que é de auto, né? De olhar para dentro, de introspecção, mas tem uma parte que é desse convívio com o outro, desses atritos, né? Da convivência. Aí eu fiz aqui ainda mais uma possibilidade de análise. Aquelas pessoas que ajudam e depois jogam na cara. Né? Alguém já viu isso na vida? Né? Se colocando em uma posição de superioridade ao outro. Subjugando o outro, constrangendo o outro. Né? E o que está ali por trás, né? O que parecia um gesto de ajuda, altruísmo, né? O que tinha, na verdade, era uma relação de poder. Eu fiz, mas agora, ó, faz o meu jeito. Né? Fiz, você não está reconhecendo, ingrato. Faz o meu jeito. Então, gente, a gente precisa olhar sutilmente para dentro. Porque se a gente vive a vida assim meio distraído, a gente não enxerga essas coisas, não. São sutilezas. E a gente só enxerga se a gente tiver com a intenção de se autoconhecer. De se autoperceber. Né? E uma coisa que eu acho também importante ressaltar é que a gente, quando vê essas coisas, a gente não gosta de ver, não. A gente tende a negar, não querer, não admitir, né? Ou a gente quer se livrar daquilo muito rápido, né? Eu não quero admitir que eu sou orgulhoso, né? Eu quero logo ser humilde, né? Mas a gente precisa entender que as coisas acontecem no seu tempo. Nós estamos a caminho. E tomar consciência disso que existe dentro de nós é o primeiro passo. E a gente precisa só acolher isso. Sem relutar, sem brigar. Né? Não é que eu vou incentivar e abastecer e nutrir o meu orgulho, não. Mas eu preciso olhar para ele e falar, eu sei que você está aqui. Ok, eu ainda sou orgulhosa. Eu até não quero ser, não, mas eu sei que eu sou ainda. Fica aqui. Né? Numa próxima relação com o outro, quando eu ver que esse orgulho vai pular na frente, mas como eu sei que ele está lá, eu posso falar assim, vou manifestar isso ou não? Vou pôr isso, né, em atividade, ou eu só vou saber que isso está aqui e então eu posso escolher fazer o que eu quero fazer? Né? Então, esse movimento de conhecer e acessar, mas de acolher sem julgar. Né? E que na relação amorosa com a gente mesma, isso vai se transformando gradativamente, devagarzinho, quando você pensa que não, já está diferente. Mas é um passinho por vez, sabe? Eu queria um senhor com uma senhora evangélica, minha avó, falando assim, a oração dela era, Senhor, livrai-me do homem violento. E eu trouxe isso para mim, uma criança, achando que o homem violento era o outro, né? E aí, depois, mais de uns 30 anos, eu vi uma palestra. Gente, um homem violento, um homem orgulhoso, um homem cheio de vaidade, está dentro de mim, né? Também. Ele estava fora. Exatamente. É incrível que o homem violento possa sair de mim, mas não para violentar o outro. Exatamente. E aquilo que a gente enxerga demais do lado de fora, você pode ter certeza que a gente está cheio. A gente está cheio e não enxerga. A gente não admite. Né? Em psicanálise, em psicologia, a gente chama isso de recalque. A gente pega aquele conteúdo que a gente não quer lidar na consciência e a gente joga para o inconsciente. Só que ele continua existindo. E ele atua inconscientemente. A gente faz coisas, todo mundo está enxergando que a gente está sendo orgulhoso, mas a gente não acha. A gente acha que a gente está sendo um alecrim dourado. Mas está todo mundo vendo o nosso orgulho, está todo mundo vendo o nosso egoísmo, mas como a gente recalcou, ele está inconsciente para nós. A gente realmente não acha que somos. Né? Mas é nessa relação com o outro que isso vai começar a se revelar se eu estiver disposto a ver, a enxergar e acolher para gradativamente isso se transformar. Né? Eu sou uma apaixonada com a natureza, né? E acho que Deus responde a gente pela sua criação. Né? Se você olhar para uma semente, né? Pensa lá, adoro manga, estou lá com aquele caroço de manga, se amanhã eu quiser comer uma manga, vai ter jeito? Então eu vou precisar cuidar dessa semente, nutrir essa semente, regar essa semente. Ela vai precisar de tempo para se transformar.
E se eu cuido dela amorosamente, ela vai chegar lá. Mas é no tempo dela. Não adianta eu querer fazer que ela me dê manga amanhã, porque não vai dar. Estou falando isso, eu plantei mesmo uma semente de manga. Eu moro num apartamento. Eu estou com um pé de manga desse tamanho. Vou ter que achar uma roça para poder mandar meu pé de manga. Mas assim, é isso. Sabe? Ele se desenvolve lentamente, 1 milímetro por dia. Mas na continuidade do desenvolvimento, nós chegamos lá. Exato, isso que é lindo. Deus é abundante. Deus é abundante. Né? Então, esse olhar para dentro com honestidade é o que permite identificar tudo aquilo que há em nós e nos distancia do amor divino. E é frequente o auto-engano, pois dói admitir certas características em nós mesmos. Não vai ser sem algum desconforto que a gente vai fazer essa transformação, né? Primeiro a gente precisa admitir. E quando eu fui pensar esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça é quão é comum confundir o egoísmo com o auto-amor, né? Muitas vezes você está ali no consultório, você está perguntando para a pessoa, para ela olhar, pedindo para a pessoa olhar para dentro, para ela perceber o que ela está precisando, para ela começar a se assegurar aquilo que está faltando a ela. E muitas vezes eu escuto assim, mas uai, isso não é egoísmo? Né? Tô vendo fulano passando isso, aquilo está acontecendo, o outro está precisando, vou cuidar de mim. Uai, por que não? Você também não é digno de cuidados? Merecedor de amor? Né? Então, é muito importante que a gente possa separar uma coisa da outra e se permitir, porque muitas vezes a gente não se cuida achando que isso é egoísmo. Né? Então, auto-amor é valorizar a vida que Deus te deu. Esse foi o maior presente que Deus nos deu, a nossa vida. Então, cuidar dela com carinho, com responsabilidade, com zelo, né? É tudo que a gente precisa. Auto-amor é gratidão à vida. É honrar a vida que Deus nos deu. Não é egoísmo, né? E se a gente for olhar para a composição da palavra, né, no egoísmo o que é central é o ego, né? E no auto-amor o que é central é o amor. Daí a gente já vê que elas são completamente diferentes, né? Apesar de em alguns momentos parecerem, porque tem um movimento para dentro, né? Aqui o Andrei, no livro Cura e Autocura, nós estamos de hora aqui, como é que... Ele fala, né, o egoísmo é a centralização no eu, na persona, na máscara, nessa personalidade nossa aqui consciente. Enquanto o auto-amor é o centramento no eu superior, a parte sábia e divina que há em nós. Então, o auto-amor é Deus em nós, pedindo desenvolvimento e desabrochar. Acho que eu vou pular, porque eu estou com pouco tempo. Mas aqui é uma diferenciação entre esse eu profundo, né, e o que o Jung chama de self, ou de si mesmo, que é essa centelha divina, né? É ali onde eu e o Pai somos um, mas eu sou semente ainda. Eu sou uma árvore que tem inúmeras sementes, mas eu preciso me desenvolver, mas eu estou ligado perfeitamente a Deus em potência, né? E eu preciso me desenvolver. E o ego é essa personalidade, né? Essa identidade que eu tenho. Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, filha da Ariane e do Gen, né? Isso é o meu ego. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas querendo se desfazer do ego e diminuir o ego, combater o ego. Gente, não. Nós precisamos do ego, né? Quando a gente sai da experiência animal para a experiência humana, o que nasce é o ego. É a consciência de mim mesmo, eu poder dizer, eu sou a Aline. Você, como é que você chama? Ela é Flaviane. É o ego que permite que eu faça isso, né?
Então, Deus nos deu o ego para que a gente comece a ter consciência do nosso processo evolutivo. Eu preciso do ego para fazer isso. Para eu acessar essa parte sábia e divina que já está em mim, em semente, no self, eu preciso da consciência que o ego me dá. Então, o ego é importante. O problema é quando o ego se infla e acha que ele é o cara. E acha que nem existe Deus, ele é Deus. Ele sabe de tudo. O outro não sabe de nada, Deus não existe. No curso de psicologia, né, eu fiz psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Lá eu escutava que Deus é uma criação humana para lidar com as nossas angústias. Deus era uma bengala humana. Isso dentro de algumas disciplinas, é claro que isso não era geral, tá, gente? Mas é só um adendo, porque eu lembro que eu fiz que doideira é essa, né? Para você ver como é que esse ego adoecido vai ficando tão inflado que ele acha que ele criou Deus. Que Deus é um conceito e uma bengala para o homem lidar com as suas angústias. Doideira, né? Vou pular. Ai, meu Deus, será que eu falo disso aqui? Isso aqui é um livro do Andrei, que ele dá também alguns exemplos para a gente pensar o que seria autoamor, egoísmo e altruísmo. Ele remete àquela história do avião, né? Quando a gente viaja de avião, ele fala, ó, se tiver qualquer problema, vai cair máscara de oxigênio sobre a cabeça, né? Aí a orientação, põe primeiro em você e depois, se tiver alguém precisando de ajuda, você vai lá e ajuda, mas primeiro você, né? Então, isso seria uma postura de respeito com a minha vida. Primeiro eu asseguro o que eu preciso e logo em seguida eu vou observar se o outro está precisando de mim. Se precisar, eu vou lá e ajudo, né? Então, eu estou sendo altruísta. Mas antes, né? Respeito a minha vida. Aí ele exemplifica. No egoísmo, seria assim, eu vou colocar essa máscara em mim e vou pegar mais uma, porque vai que eu preciso, né? Mas eu sei que vai faltar para alguém, mas eu quero nem saber, não quero que falte ar para mim. Eu quero oxigênio para mim. Vou ficar aqui com essa máscara extra. E não estou nem aí se o outro vai morrer sem ar. Isso é o egoísmo, né? E aí ele ainda fala de um outro caso que eu acho que talvez entre na postura lá da pessoa que você mencionou, que ele chama de postura salvacionista, né? Que são casos em que a pessoa desesperadamente, rapidamente coloca a máscara nos outros e esquece de pôr nela mesma. Ajuda, esquece que ela também precisa, né? E ali ele fala, né, que ali tem um excesso de valorização da vida do outro e uma desvalorização da minha. Não estou falando que isso é o caso dela, não, tá? Mas assim, isso acontece também, né? Às vezes eu estou achando que eu estou tão vazio e tão dependente do outro que eu preciso assegurar que ele vai estar vivo para eu continuar vivo. Às vezes é isso que está por trás, né? Mas essa coisa da gente ajudar demais externamente, esquecer da gente, né? Isso eu caí aí, né? Que eu estava lá já também exausta. E ele dá o exemplo do altruísmo, que é, na falta de máscara para todos, aquele que está bem, né? Aquele que sabe que é um espírito imortal, que a vida vai prosseguir, que não se desespera, não tem um apego, né, absurdo à vida material, dá conta de ficar calmo, vê que o irmão ali está desesperado, fala, não, tudo bem, fica com a máscara aí, mas eu estou em paz, eu estou íntegro, né? Talvez por essa postura até eu possa falar assim, ó, me dá um tiquinho aí, toma, fica aí, agora você me dá mais um tiquinho aí, toma, fica aí, né? Mas assim, esse altruísmo é realmente uma renúncia, mas por quê? Porque eu estou pleno. Eu dou conta de fazer isso pelo outro porque eu estou pleno, eu estou conectado com Deus em profundidade, né? Aí aqui nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, ou seja, nossa experiência animal, né, não pôde se libertar, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Você percebe como é que a gente ainda defende
a minha família, os meus amigos, né? Tenho leis que organizam aqui os meus bens, né? O outro é o outro, né? Só os meus mais próximos são meus mais próximos, né? E o amor divino, ele tende a ser um amor universal. Todos nós somos filhos de Deus com a mesma importância, mas a gente não consegue, em hipótese alguma, viver isso ainda. Mas um dia a gente chega lá, não é? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. O egoísmo assenta na importância da personalidade, ou seja, esse ego inflado, né? Acreditando que ele é o centro, que o corpo é a vida, né? Muitas pessoas acreditam que a vida material é a vida verdadeira, né? Isso é uma experiência egóica, puramente, desconectada, né? E o Espiritismo mostra as coisas de tão alto que esse sentimento de personalidade desaparece, né? Na imensidade da nossa trajetória, né? Destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então, nos entendermos como espíritos imortais, filhos desse Deus, né, criados para a perfeição, faz com que a gente possa desapegar dessas experiências muito egóicas, né, do egoísmo. E aí ele fala aqui também que o egoísmo está na raiz de todo o mal. Esse pedacinho aqui também eu achei importante, que ele fala assim, a experiência humana é caracterizada pelo surgimento de uma inteligência especial, que nos dá consciência de futuro, né? Então os animais estão ali vivendo no presente, eu quero comer, eu quero reproduzir e eu quero defender a vida, né? É uma experiência do presente. Ao homem não, é dado saber que existe um futuro, existe um caminho a percorrer, né? A percepção das coisas extramateriais, que são espirituais, né? Eu sou um espírito, eu tenho vida além da matéria, né? E o conhecimento de Deus. Então, o ser humano é dado conhecer o Criador. Existe um Criador. E se eu sei que ele existe, eu posso me relacionar com ele, né? Então, isso é o que está preconizado na nossa experiência. E quantas vezes a gente está completamente alheio à presença desse Criador e completamente desconectados dele, né? Então, é um convite a gente olhar para isso. E o que seria o amor? A gente já está acabando. Ai, é que eu vou achando tanta coisa. Eu falei, gente, vou levar isso. Nossa, eu vou levar isso. Enfim. Só um resumão aqui. Para Jung, tem uma parte que ele chama Deus de amor e amor de Deus, né? Ele equivale Deus a amor, né? E eu acho isso muito profundo. E ele fala que o amor não é um sentimento. Fiquei chocada quando eu vi isso. Fiquei, como não? Né? A gente acha que o amor é o sentimento mais alto, e é também, né? Mas o que ele está querendo trabalhar é que o amor é muito mais do que um sentimento humano. O amor é muito mais profundo, é muito mais superior do que a experiência humana pode captar. É uma força, é a maior força que existe no universo e que cria tudo, sustenta tudo, rege tudo. É uma força, né, que a gente não consegue nem pôr em palavras e nem definir o que seja, né? Então ele fala aqui, né? O amor vem do alto, é divino, né? E por ser algo extremamente superior, ele não pode ser definido, abarcado, esgotado. Ele é inefável, né? Ele é um grande mistério para nós, né? E ele fala, está na origem de tudo, e existem pessoas que têm uma capacidade maior de se conectar com esse amor. Algumas pessoas têm uma condição interna de se fazer canal desse amor, de se nutrir dele e de fazer esse movimento em direção ao outro, né? E o que faz com que uma pessoa consiga captar, canalizar esse amor, materializar esse amor na experiência, né?
muito provavelmente tem a ver com como que está o meu terreno. Né? Pensando lá no semeador, né? Meu terreno está árido, é pedregoso, né? Ou ele é uma terra fértil, onde essa semente chega e frutifica, né? Multiplicadamente. Tem uma história em matéria de contar. Uma vez o pessoal saiba, uma repórter foi fazer uma entrevista com ela. Ela falou com a repórter: você faz rápido, eu estou aqui ocupado com a pessoa. E ela mexendo com a pessoa, e a repórter falou com ela: madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou: eu também não, eu faço por amor. É isso. Amor infinito. É isso, gente, é isso. Podemos fechar com a fala dele? Não podemos? Hã? Não, Rose, tem coisa demais, minha filha. Eu sou assim, eu vou colocando. Mas assim... Oi? Eu agradeço, viu, a atenção, a paciência, e é isso. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos, né, nossa querida Aline pela exposição do dia, né? Sempre muito bom, né? O convite para refletir e viver o Evangelho, não é mesmo? Então, os nossos recados, né, gente? Nós vamos ter o Departamento de Infância e Juventude está convidando os pais para a reunião com os pais, que acontecerá nos dias 24, que é segunda-feira, 26, quarta, e dia 30, domingo. Essa reunião, ela vai acontecer simultaneamente, né? Ao invés dos pais irresponsáveis estarem aqui no salão, vão estar em sala com os evangelizadores. E simultaneamente vai ter a evangelização, tá bom? Da criança e da mocidade. A importância dessa parceria, né? Que a educação começa no lar. Então, a evangelização na casa espírita, ela precisa caminhar junto aí. E os pais são esses parceiros, os primeiros educadores. Então, todos vocês estão convidados, ok? Outro recado aqui é o nosso Natal, né? Natal com as famílias, assistidas pela assistência e promoção social espírita da casa. Então, nós estamos convidando todos vocês, né, a fazerem a doação à medida das possibilidades de cada um. E o departamento está solicitando aqui para as cestas, né, dessas famílias, caixa de bombom, panetone, refrigerante, frango, tá? Vocês podem procurar assistência social ou fazer colaboração até o dia 25 de novembro. Nós temos um post ali, um cartaz também com o Pix, viu? E qualquer dúvida, a recepção pode esclarecer, ok? Então, vamos caminhando para a nossa prece, né? Antes, vamos entrar em sintonia com o alto, depois a gente vai chamar o nosso irmão Reis para fazer a prece final. Então, vamos sentir através dessa música, né, que é também uma oração, que Jesus possa tocar em nós. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
Sem palmas. Vamos então agradecer essa oportunidade que nós tivemos e que as energias que foram doadas aqui nessa casa pela espiritualidade, que a gente possa levá-los na nossa caminhada para os nossos lares, para todo cantinho que a gente for. Que essas energias se tornem parte de nós e possam ser derramadas em todo o nosso caminhar. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Que tenha uma boa semana, muita paz.